Pessoal, o assunto dessa videoaula hoje é Teorema Fundamental da Semelhança. Eu espero que ao final dessa videoaula você reúna condições de realizar todo e qualquer exercício relacionado a esse conteúdo. Então vamos partir para a definição. Toda reta paralela a um lado de um triângulo em que intercepta outros dois lados em pontos distintos determina um triângulo semelhante ao primeiro, tá? Então vamos partir para essa primeira figura aqui, esse triângulo ABC. Nesse triângulo ABC, eu vou seguir o que diz a nossa definição e vou traçar aqui, vou tomar como base o lado BC, tá? E eu vou traçar aqui uma reta, tá? Vou traçar aqui uma reta, vou dizer que essa reta intercepta os lados do triângulo nesse ponto aqui que eu vou chamar de M e nesse ponto aqui que eu vou chamar de N, beleza? Essa reta que eu fiz agora, passando pelos pontos M e N, é uma reta paralela ao lado BC do triângulo. Então, essa reta paralela ao lado BC, tá? Agora, eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu vou analisar cada ângulo desse triângulo. Como a definição diz, quando eu traço uma reta paralela a um lado do triângulo, passando por pontos distintos dos outros dois lados, tá? Ele me diz que eu obtenho um triângulo semelhante ao primeiro, tá? Observem bem, o triângulo original era o triângulo ABC, tá? Quando eu tracei essa reta paralela, passando por MN, eu determinei um outro triângulo aqui pequeno, um triângulo menor, o triângulo AMN, tá? E eu vou mostrar para vocês agora que esses triângulos, o triângulo ABC e o triângulo AMN, eles são semelhantes. Observem bem, se eu analisar esses dois triângulos, os ângulos desses triângulos, eu tenho aqui esse ângulo A, tá? Esse ângulo A aqui, ele é comum aos dois triângulos, tá? Ele é ângulo do triângulo ABC e também é um ângulo do triângulo AMN, tá? É um ângulo correspondente, vamos dizer assim. Se eu observar bem agora também, o ângulo M nesse triângulo menor, que eu vou pintar de rosa, ele é correspondente a esse ângulo B aqui de baixo, ó. Então eu vou pintar ele de rosa também, tá? Se de repente você não enxergou isso, eu vou tentar facilitar a tua visualização. Percebam o seguinte. Eu vou prolongar esse lado BC, tá? E eu vou prolongar esse lado AB. Quando eu faço esse prolongamento desses dois lados, observem bem, a gente já se deparou com essa situação. Se eu colocar minha mão aqui em cima para você enxergar melhor, você vai ver que eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal. E esse ângulo B aqui e esse ângulo M, eles são ângulos correspondentes, ou seja, eles possuem a mesma medida, beleza? Então, dessa maneira, a gente consegue observar que esses dois ângulos são congruentes, tá? Agora, vamos analisar outros dois ângulos. Esse ângulo N aqui, ó, eu vou determinar ele na cor azul, tá? Eu vou dizer para você que esse ângulo N, ele também é correspondente ao ângulo C aqui embaixo no triângulo grande, tá? Se você também não conseguiu visualizar, eu vou tentar facilitar isso para você. Eu vou prolongar esse lado AC aqui do triângulo. E vou fazer a mesma coisa. Vou colocar a mão aqui em cima para que você possa visualizar melhor. Novamente, eu tenho duas retas paralelas aqui, ó, e uma transversal cortando essas duas retas. E se vocês observarem bem, esse ângulo N e esse ângulo C, eles são ângulos correspondentes. Portanto, são ângulos congruentes, possuem a mesma medida. E dessa maneira a gente consegue determinar e visualizar
que os ângulos no triângulo AMN e os ângulos no triângulo ABC, eles são todos congruentes, tá? Os ângulos correspondentes são congruentes. Então, a gente conclui que esses triângulos são semelhantes. Se de repente nessa figura aqui não ficou muito fácil a visualização para você, eu trouxe aqui, ó, uma espécie de expansão. Eu separei esses dois triângulos, tá? Eu peguei esse triângulozinho aqui, o menor, o AMN, coloquei aqui, separado do triângulo maior, o triângulo ABC, que está aqui. Então, a gente pode fazer a mesma análise, só que de forma separada agora, observando, vendo os dois triângulos realmente. Então, como nós vimos, o ângulo A é ângulo comum aos dois triângulos, olha só. Então, eu vou pintar aqui de marrom. Se a gente observar bem, nós já vimos que o ângulo M do triângulo menor, do triângulo AMN, eu vou pintar de azul, vou pintar de rosa. Já tinha pintado de rosa lá, vamos manter. Ele é correspondente ao ângulo B do triângulo maior, do triângulo ABC. Então, eles dois são correspondentes, os ângulos são congruentes, tá? E, por último, o ângulo N no triângulo menor, no triângulo AMN, ele é correspondente ao ângulo C, tá? No triângulo ABC. Então, acho que agora ficou mais fácil a visualização para você, né? Observem bem, os três ângulos correspondentes nos dois triângulos são congruentes. E se eu tenho três ângulos correspondentes congruentes, eu posso determinar que os triângulos AMN e o triângulo ABC são semelhantes. Então, o triângulo AMN é semelhante ao triângulo ABC. Beleza? Então, eu posso trabalhar a semelhança de triângulo entre esses dois triângulos, tá? Mas antes da gente partir para um exemplo, eu quero chamar a atenção para você sobre uma seguinte situação. Volta para essa figura aqui, a figura original, nossa figura do início. Se vocês observarem bem, se você não conseguiu enxergar, eu vou traçar uma reta paralela aqui, passando pelo ponto A do triângulo maior, tá? Eu vou traçar uma reta paralela aqui, ó, passando pelo ponto A, tá? Agora observem bem. Se vocês observarem com cuidado, eu tenho aqui essa reta aqui passando pelos pontos BC. Eu tenho uma reta paralela aqui em cima, passando pelos pontos MN. E eu tracei agora uma reta paralela também, passando pelo ponto A. Eu tenho três retas paralelas aqui, ou seja, eu tenho um feixe de retas paralelas. E se vocês observarem bem, essa reta aqui que passa pelos pontos, ó, A e C, ANC, ela é uma reta transversal a essas três paralelas, a esse feixe de paralelas. Assim como essa reta aqui, ó. Essa reta que passa aqui, ó, pelos pontos A, M e B. É uma reta transversal ao feixe de paralelas. Você deve estar, de repente, se familiarizando com essa situação, e com razão. Se eu tenho um feixe de paralelas cortado por duas transversais, eu tenho aqui uma aplicação do Teorema de Tales. Então, você pode se perguntar, ué, Diego, então eu posso utilizar o Teorema de Tales também num triângulo? Sim, perfeitamente. Você pode utilizar o Teorema de Tales num triângulo, em qualquer triângulo, tá? E dessa maneira você ganhou um bônus aqui nessa aula. Na mesma videoaula, você aprendeu sobre o Teorema Fundamental da Semelhança, e eu te chamei a atenção para essa questão importante aqui, como nós veremos no exemplo, que no triângulo qualquer eu posso aplicar o Teorema de Tales também, tá? Então, se eu posso aplicar o Teorema de Tales, isso quer dizer que nessas transversais aqui, ó, os segmentos são ordenadamente proporcionais, ou seja, esse segmento AM
está para esse segmento aqui, ó, MB. Assim como na outra reta agora, na outra transversal, o segmento AN está para o segmento NC. Beleza? Então, dessa maneira, você tem essas duas informações aqui agora registradas contigo. O teorema fundamental da semelhança, em que vocês observaram que traçando uma reta paralela a um dos lados, eu obtenho um triângulo semelhante ao triângulo original. E o teorema de Tales aplicado em triângulos. Vamos partir para um exemplo, então? Vamos lá. Nosso exemplo diz o seguinte: determine o valor de x na figura abaixo, sabendo que MN é paralelo a BC. Olha aqui, MN, segmento MN, e esse segmento é paralelo ao segmento BC, que está aqui embaixo, a base do triângulo. Então, se eu tenho uma reta paralela, um segmento paralelo a um dos lados de um triângulo, eu posso utilizar esse conhecimento que nós acabamos de aprender. Eu tenho que esse triângulo, então, AMN, como nós já vimos e comprovamos, ele é semelhante ao triângulo maior, o triângulo ABC. Tá? Então, eu vou trabalhar com essa informação. Se o triângulo AMN é semelhante ao triângulo ABC, eu posso, então, trabalhar os lados correspondentes desses triângulos, porque eles vão ser proporcionais. Então, eu vou começar a montar minha proporção montando as razões seguindo a seguinte ordem. Vou pegar primeiro no triângulo menor, no triângulo AMN, e depois no triângulo maior, no triângulo ABC. Então, no triângulo menor, eu vou pegar esse lado aqui, ó, o lado AM, que mede 2. E agora eu vou pegar o lado correspondente no triângulo maior, tá? O lado correspondente é o lado AB, tá? Esse lado AB, eu não tenho a medida precisa dele, mas eu sei que esse pedacinho de A até M mede 2 e de M até B mede X, tá? Ou seja, para eu saber o valor do lado AB, eu tenho que juntar esses dois valores, não é isso? Porque juntando isso, eu obtenho o total, o segmento AB, tá? Então, eu tenho que a soma entre esses dois valores. Então, eu vou colocar isso aqui, que é 2 mais x. Então, 2 está para 2 mais x. Agora, eu vou para o outro lado do triângulo, para outra transversal. Tá? Vou pegar no triângulo pequeno agora, no triângulo AMN. Vou pegar esse lado aqui que mede 3. Vou pegar agora o lado correspondente no triângulo maior, no triângulo ABC. No triângulo maior, o total vai ser esse pedaço que mede 3 mais esse, tá? Então, eu vou escrever aqui. Você, de repente, já falou direto o valor, né? Mas vamos devagar, bem didaticamente, para você poder compreender. Então, montada a minha proporção, agora eu vou fazer o produto dos meios vezes o produto dos extremos, tá? A multiplicação, o cruz credo. Mas antes dá para fazer uma melhoria nisso aqui, tá? Aqui eu vou repetir. Eu tenho que 2 está para 2 mais x. Assim como 3. Agora, olha só. 3 mais 6 a gente pode calcular, né? 3 mais 6 vai dar 9. Agora ficou mais fácil para a gente calcular. Ficou mais nítida a nossa conta. Então, vamos lá. Cruzando aqui, eu tenho que 2x vezes 3. Então, bem devagar, mais uma vez, vou fazer 3 vezes 2 mais x igual, e 2 vezes 9 vai dar 18, tá? Agora aqui, ó, para a gente não esquecer, famoso chuveirinho. Então, vou aplicar a distributiva. Então, eu tenho que 3 vezes 2 é igual a 6, e 3 vezes x vai dar 3x. E tudo isso é igual a 18. Agora eu fiquei com uma equação simples, né? Vou deixar no primeiro termo só os elementos com x e os elementos que não têm, os termos que não têm x, eu vou passar para o segundo membro.
Lembrando sempre de fazer a operação inversa. Então, eu vou ficar com 3x é igual a 18 menos 6. 3x vai ser igual a 18 menos 6, vai dar 12. Esse 3 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu fico com x é igual a 12 dividido por 3. E a gente sabe que 12 dividido por 3 é igual a 4. Tá? Então, o x, esse pedacinho aqui, ó, de M até B, nesse triângulo, ele mede 4. Agora, olha só. Esse exemplo que eu te dei, eu coloquei ele de maneira proposital, tá? Eu quero te mostrar uma coisa. Esse mesmo exemplo aqui, nós poderíamos resolvê-lo utilizando aquele outro conhecimento que nós vimos, tá? Sobre o teorema de Tales. Observem bem, eu posso aplicar o teorema de Tales aqui, como nós vimos na explicação, na teoria, tá? E olha só, vou realizar essa mesma questão, vou resolver essa mesma questão, esse mesmo exemplo, utilizando o teorema de Tales agora. Então, eu tenho que os lados são ordenadamente proporcionais. Então, vamos lá. No triângulo menor, vou partir do triângulo menor para o triângulo maior. Então, eu tenho aqui que esse lado medindo 2 está para esse lado aqui que mede x. Assim como, agora eu vou na outra transversal, tá? Esse lado aqui, esse segmento aqui mede 3. E esse segmento está para esse segmento aqui embaixo, que mede 6. Beleza? Montada a minha proporção, agora é só fazer o cruz credo. Então, vai ficar x vezes 3 vai dar 3x. E 2 vezes 6 vai dar 12. 3x igual a 12. Esse 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com 12 dividido por 3. E 12 dividido por 3 nós sabemos que é 4. E, acertadamente, como nós vimos que eu posso aplicar as duas situações, os dois conteúdos, os dois conhecimentos, x deu igual a 4 também, tá? Você deve, de repente, observar e achar que essa solução aqui foi muito mais fácil, muito mais prática. E eu concordo contigo, tá? Então, eu deixo aqui para você duas ferramentas para resolver esse tipo de questão. Você pode utilizar a semelhança de triângulos, tá? Através do teorema fundamental da semelhança, ou você pode aplicar o teorema de Tales no triângulo, beleza? Aí fica a teu critério e também fica de acordo com a questão que você vai resolver. Vai haver situações em que vai ser, como essa, em que vai ser mais prático utilizar o teorema de Tales, e vão ter outras situações que vai ser mais prático utilizar a semelhança. Assim como vão ter situações que só vai dar para resolver por semelhança e outras que só vão dar para resolver pelo teorema de Tales, tá? Essa nossa videoaula está chegando ao fim e eu espero que você tenha condições de realizar todo e qualquer tipo de exercício relacionado a esse conteúdo e fico na expectativa. Espero que você tenha gostado. Bons estudos, um forte abraço e até a próxima.